Aqui estou eu novamente fazendo um vídeo ao vivo. Oi, Tati. Eu queria sim conversar sobre de toda a injustiça que a gente sofre no Brasil, os artistas sofrem no Brasil. Qualquer pessoa que trabalhe assim com cultura, né? Seja atores, escritores, artistas plásticos, visuais, bailarinos, enfim, quem faz cinema e tudo mais, né? Então, eu fico sempre pensando, sabe, é engraçado porque eu acordo de manhã, o meu primeiro pensamento, assim, ele é muito atribulado, tá? Vem muita coisa na minha cabeça, assim, de o que eu tenho que fazer, o que aconteceu na minha família, todo esse afastamento familiar, assim, essa agressividade. Aí eu penso no meu ex-analista, né, que, meu Deus, eu já entendi o que aconteceu com ele, tá? O que está acontecendo com ele. E tanto eu acertei na mosca, que agora ele não está mais conversando comigo. Eu acertei na mosca o que está acontecendo. Por que ele me manda aquelas porcariadas todas? Eu saí lá do WhatsApp dele, agora eu não estou recebendo mais, mas ele tem o meu e-mail também. Ele pode mandar por lá, às vezes ele manda. Então, tem uma série de coisas, inclusive injustiça que aconteceu com ele, é por isso que ele está nessa, entende? Aí eu quero falar alguma coisa sobre isso, né? Então, assim, tá, eu estava lembrando do meu ex-marido. Primeiro eu queria falar sobre ele, né? E que o meu ex-marido é o Luther de Almeida. É muita gente que conhece ele, né? Tem vários artistas aqui, várias pessoas conhecem ele. O Luther, ele tá com... Ele é de 44, então ele... Eu nem sei, com 77, eu acho, né? É por aí. Ele tá com essa idade, tá? Ele é um homem de teatro, né? Ele é um ator, um diretor de teatro, um produtor. Ele trabalhou muito com cinema também, ele já fez vários filmes, fez televisão, várias coisas, o Lutero. E as pessoas que conhecem ele, que também são do meio, sabem, né? E o Lutero, então, gente, sabe, eu lembro, assim, eu penso na grande injustiça que aconteceu com ele nessa vida, sabe? A grande injustiça. Eu não estou falando do nosso casamento, tá? Isso aí é uma outra coisa, né? Não é sobre isso que eu quero falar. Nós já nos separamos há muitos anos, ele é casado, já faz quase 20 anos com a Ruth, né? Tá feliz com ela, mas não é nada sobre isso, tá? Eu quero falar o seguinte, o Lutero, ele é um homem que, como grande parte dos artistas, ele não veio de uma família, primeiro, de artista, não tinha ninguém de artista na família dele. Ele foi o primeiro. Ele não veio de uma família que tivesse dinheiro, muito pelo contrário, os pais dele eram muito simples. Eram pessoas que a mãe dele contava que ela trabalhou na roça, né? Eles eram pessoas bem simples, eles eram mesmo, assim, né? A irmã dele foi uma pessoa, a Sueli, que ela passou uma vida dentro de casa bordando, sabe, gente? E antes de morrer, porque ela teve câncer aos 50 anos, eu cuidei dela, fiquei uma semana com ela lá no hospital, nos dias finais da vida dela, né? E ela me contou coisas assim impressionantes, e que ela deixou de viver, sabe? Por causa dos preconceitos da época, uma série de coisas, né? Foi bastante triste, até depois eu comentei com o Lutero, assim, ele chorou tudo. Bom, e daí a injustiça com o Lutero. Então vocês vejam só a grande injustiça com esse homem, tá? Um homem super talentoso, o Lutero, ele é um artista muito talentoso, tá? Só que ele não tem uma faculdade, né, de artes, ele não teve, naquela época não tinha, né? Quando ele fez o CPT, que eu também fiz, o curso permanente de teatro em Curitiba, que era excelente aquele curso. Aquilo era uma universidade, mas não era reconhecido. Depois eu fiz, por exemplo, Belas Artes, eu fiz 2 vezes a Belas Artes, né? Uma eu me formei, na outra não, só cursei. Gente, uma universidade, aquilo era uma universidade, que te dá diploma e tudo mais, não chegava no chulé do curso permanente de teatro, tá? Mas não chegava no chulézinho. A minha grande formação foi lá, no curso de teatro e de vários atores da época, né? Foi lá a formação.
E o Lutero fez esse curso, ele não tinha diploma. Vocês vejam que ele era um cara, ele é um cara, que ele sabe tanto de teatro, que ele chegou a ser professor de teatro da UEM, do curso de teatro da UEM, da faculdade, sem ele ter a faculdade. Quer dizer que foi por notório saber, como se chama, né? Ele chegou a ser, inclusive, diretor de departamento lá. Mas isso foi bem depois, tá? Que foi uma época, então, que ele começou a ter um dinheiro, digamos assim, dele, né? Um salário. É isso, né? Eu acho que toda pessoa no mundo o que ela precisa é ter um salário, seja de preferência, quanto mais alto for melhor, né? E os artistas também precisam disso. Mas, voltando aos atores. Quem são os atores no Brasil que tem salário, que a gente sabe? São os atores, eram pelo menos os atores da Globo, né? Agora também a Globo demitiu muita gente. Mas, enfim, a pessoa faz lá o seu nome e depois ela monta uma peça, ela tem público, ela faz um filme, ela tem público. Uma série de coisas que a gente sabe como é que funciona isso no Brasil, né? O cinema aqui tem que ter o tal do edital, né? Que é era Ancine, né? Eu não sei direito como é que funciona, mas tudo no Brasil é assim. Por isso que os artistas precisam de edital, porque a gente não tem público, né? Eu, por exemplo, eu saí do teatro já faz vários anos, trabalho com artes visuais, eu não vendo meu trabalho, gente. E aí tem gente que, sabe, as pessoas até te agredem, dizem, mas então você não é artista. Se você não vende teu trabalho, se você não vive dele, você não é artista. Mas então quem que é artista no Brasil, né? Bom, mas aí o Lutero, ele montou várias peças, né? Na época eu estava casada com ele, eu via. Gente, eu via esse homem trabalhar tanto. Ele chegava a ensaiar 5 peças de uma vez só, tá? De uma vez só ele ensaiava. Como diretor, como ator, eram 5 peças que eu via muitas vezes. Então, ele trabalhava o dia inteiro, ele chegava em casa, ele pegava os textos dele e lá ia ele. Ficar marcando as peças, né? Enfim, tinha que fazer toda aquela marcação para depois, né, no outro dia, ele poder dirigir de uma forma melhor, não ficar lá na frente dos atores, agora que eu vou ver aqui o que eu vou fazer. Não, ele já sabia o que ele ia fazer. Claro que as coisas também iam acontecendo ali durante o ensaio, muita coisa mudava, mas enfim, ele trabalhava o tempo todo nisso. Então, assim, ele chegava em casa, tipo, depende, né? Se ele estava com algum trabalho de ator, ele podia chegar até meia-noite. Se ele não estava só dirigindo, ele podia chegar às 7 horas da noite. E lá ficava ele trabalhando aqueles textos. Ele ficava trabalhando até pelo menos 3 horas da manhã, tá? Esse era o ritmo dele. Quer dizer que era um dia inteiro. Aí ele ia dormir, sem brincadeira, quando era 6 horas da manhã, no máximo, ele estava de pé. Quer dizer que ele dormia 3 horas por noite, tá? Ele estava de pé, ele saía 7 horas, né? Que acho que era quando tinha ônibus, porque não tinha carro, né, gente? Aliás, ele nem dirige até hoje, né? Como eu também não. Ele saía, nós morávamos lá na João Parolin, que ficava no bairro, Parolin o bairro, né? Era isso. Ele saía de lá, ele ia para o centro, lá para o Teatro Guaíra, ou outro teatro que ele estivesse ensaiando. E lá ele ficava o dia inteiro, tá? Eu não sei onde ele comia, porque para casa ele não vinha, era raro ele vir comer em casa, né? Eu tinha filhos bem pequenos naquela época, então eu ficava com as crianças. Eu também fazia curso de teatro, daí à noite também saía, às vezes ele que ficava com as crianças e eu ao mesmo tempo trabalhando. Eu então ficava na casa da minha mãe. Era assim a nossa vida, não era uma coisa fácil, tá? Eu também fazia teatro, só que eu estava ainda cursando, né? Eu cursava o CPT. E aí, gente, o Lutero, ele não ganhava um dinheiro, né? Um dinheiro de verdade, né? Porque às vezes a peça tinha público, dava algum dinheiro, e nunca era um público que desse realmente uma bilheteria. Aí vem esse filho da puta desses bolsonaristas aí, hoje em dia, falar de Lei Rouanet, falar de não sei o que, né? Como você... Meu Deus, né? Aliás, a maioria dos artistas nunca captou dinheiro nenhum por Lei Rouanet, tá? Em geral, são museus que captam esse dinheiro, né? Aí, então, o Lutero, ele nunca foi considerado um homem que trabalhava. É isso que eu quero falar. Vocês entendem? É isso que eu quero falar. Comparando ele com o meu pai. O meu pai, ele era um empresário. Nunca deixo o som aqui, tá bom. O meu pai, ele era um empresário, né? Ele era motociclista, mas ele ganhou dinheiro como empresário, né? Primeiro, meu pai tinha uma loja, mas meu pai tinha um espaço da loja, que era do pai dele, né?
ali na Cabral, na Rua Cabral, e ele tinha 2 sócios, que eram pessoas que tinham capital. O meu pai tinha um trabalho, ele entendia do assunto, tá? Ele foi motociclista e ele era mecânico. A formação do meu pai era essa, ele era mecânico, ele sabia as primeiras motos que chegavam lá, ele montava sozinho as motos. Depois, claro que não mais, né? Mas, enfim. Então, meu pai, quando a Honda decidiu dar a sua primeira revenda, eu não sei se é no Paraná, deve ser no Paraná, para o meu pai, lá para Cabral, gente, o meu pai começou a ganhar muito dinheiro, entendeu? Ele começou a ganhar muito dinheiro, isso foi muito bom para ele, porque ele tinha uma família inteira para sustentar, aquela coisa toda. Mas, enfim, isso foi nos anos 70. Ele começou a ganhar muito dinheiro e pronto. Então, o trabalho do meu pai, ele rendeu frutos, é isso que eu quero falar, tá? O meu pai, ele nunca trabalhou como o meu ex-marido, Lutero de Almeida. Nunca, no mesmo ritmo. Não que ele não trabalhasse bastante, porque ele trabalhava. Ele saía de casa, tipo, 7 horas da manhã também. Ele vinha almoçar em casa todos os dias. Todos os dias ele ia almoçar em casa. Todos os dias, porque meu pai sempre teve carro, né? Ele nunca precisou pegar um ônibus na vida, acho que ele nunca pegou mesmo. Ele vinha todo dia almoçar em casa, daí ele saía lá por 1h30, 1 hora, não me lembro. Ia trabalhar. Quando era mais 7 horas, o meu pai chegava em casa de volta, né? E daí ele podia ficar em casa. E fim de semana ele podia ficar em casa, passear com os amigos dele, sair. Muitas vezes ele voltava para a loja dele de noite, mas era por motivos pessoais dele lá, porque estava nervoso, estava histérico lá com minha mãe, cansado, ou queria fazer alguma coisa, sei lá, ele ia fazer outras coisas. Ele podia ir, mas ele não necessariamente tinha que trabalhar, entendeu? O dinheiro dele estava ganho, né? Aí, comparando o meu ex-marido com o meu pai tinha respeito social. Ele era considerado um grande empresário, ele era muito respeitado. E o meu ex-marido, gente, dentro dessa nossa sociedade, não, tá? Ele não era considerado, fora o meio artístico, ele não era considerado nem mesmo uma pessoa que trabalhava, né? O meu pai, por exemplo, considerava ele um vagabundo, tá? O meu pai teve muitas vezes que nos ajudar, tipo, pagar aluguel da nossa casa, porque o Lutero não pôde pagar. Aí o meu pai tinha que comparecer, senão eu ia morar onde, né? E daí ele me xingava um monte, sabe? Ele não xingava o Lutero, não tinha coragem de chegar perto, né? Mas me xingava um monte, me arrasava, sabe? Era assim. Várias vezes o Lutero, né, como produtor de peça, ele estava fazendo uma peça, então tinha a turma dos atores que trabalhavam na peça, e não tinha tal da bilheteria como tinha que ter. E ele atrasava o pagamento de ator. Então, quantas tardes eu passei com atores que trabalhavam com ele? Eles iam lá em casa cobrar, e tá certo, eu tinha que cobrar, era o direito deles. E não tinha tal do dinheiro para pagar. Então, vocês vejam quanta coisa que o artista passa, tá? Aí, gente, eu nunca exigi pensão para meus filhos, quando eu me separei do Lutero, tá? Não deu para exigir isso. Ele não tinha como pagar. O juiz pôs lá que ele tinha que dar pensão para o filho. Ele não podia. Ele só pôde começar a dar essa pensão, que daí foi tirada direto da folha de pagamento dele, quando ele entrou na UEM. Aí sim, aí aconteceu, ele dava sempre a pensão. Então é isso, tá? Hoje o Lutero, ele está morando em Curitiba, né? Ele já morou em outras cidades. Ele está casado, ele tem o espetáculo dele, que ele... Bom, ele tem a aposentadoria, né? E ele tem esse espetáculo dele, que ele já faz anos que ele está, espetáculo infantil. Ele foi um homem de teatro que ele foi capaz de fazer grandes trabalhos. O trabalho que ele tem hoje não é um grande trabalho, né? É uma peça que tem, acho que 2 atores, que ele faz com a Ruth e tal. E sempre nessa batalha, vocês entendem? Sempre nessa batalha, porque um artista, ele se aposenta e ele não pode deixar de trabalhar. O meu pai não chegou a se aposentar, ele morreu muito cedo com infarto, né? Mas quantos homens que eu conheci que se aposentaram e não precisaram mais trabalhar. Hoje já não é assim, inclusive com muitos outros trabalhadores, e com artista muito menos. Então, por exemplo, eu me aposentei lá na prefeitura, eu fiquei 8 anos, 10 anos, né? Há 2 anos eu fiquei afastada porque eu não conseguia mais. Fiquei lá, me aposentei e tô aqui, escrevendo esses livros, tentando publicar. Não é um trabalho que eu consigo fazer assim diariamente, direto, mas eu tô aqui,
tá? Para ver se eu consigo ganhar dinheiro. E é difícil, gente. Não existe nada que proteja os artistas, os escritores, qualquer pessoa que trabalha na cultura. Não tem nada que proteja, tá? Nós temos agora aí de volta o Ministério da Cultura e eu estou pensando o que realmente vai acontecer de bom para os artistas, que eles vão levar uma vida que eles não vão precisar se matar de trabalhar, ser tão humilhados socialmente, tá? Não pode ser esses editais. Eu não sei se essa nova secretária, ministra da Cultura, se ela vai entender isso, que esses editais contemplam poucas pessoas, muito poucas. Em primeiro lugar, o artista, quando ele vai participar de um edital, ele tem que ser um burocrata. Ele tem que entender todas aquelas porcariadas, daquelas regras lá, aquelas cláusulas, e fazer tudo direitinho. Ele tem que fazer uma contrapartida, que é de graça, né? Quer dizer que ele tem que ter o dinheiro dele para fazer a contrapartida, tá? Porque às vezes ele tem que ir lá no Cafundó dos Judas, dar uma oficina lá, tá? E os materiais? Ele vai tirar da onde também para dar a contrapartida, né? E no caso de artista visual. E o que ele vai fazer? Ele vai conseguir colocar o trabalho dele, que ele quer colocar no edital? Gente, é muito complicado, tá? Eu acho que todas essas coisas do Brasil, elas podem se resolver dentro de uma escola, dentro da educação, tá? Porque eu, por exemplo, eu estudei no Colégio Sion, estudei no Sagrado também. No Sagrado também a gente fazia teatro, né? Eu me apaixonei por teatro lá aos 6 anos, comecei a fazer uma peça de teatro lá, as freiras, algumas lá gostavam de teatro e tal. Então, isso já me aproximou, assim, da arte. Quando eu estudei no Sion, mas vejam bem, o Sion, né, gente, é um colégio particular e caro, entende? Lá era excelente para você ter contato com cultura, para você aprender. Eu tinha uma professora de português maravilhosa lá, tá? Ela trabalhava conosco, toda essa coisa da, como é que chama? Da semiótica, sabe? Ela trabalhava isso com a gente, além da língua, né, portuguesa, literatura e tudo mais. As aulas no Sion de línguas, de outras línguas lá, do francês sobretudo, elas realmente formavam pessoas que sabiam falar francês. Quem estudou lá desde criança saiu de lá sabendo francês, podendo até traduzir, fazer várias coisas, entende? A pessoa podia mudar para qualquer outro país lá que falasse o francês, por exemplo, ela sabe a língua. Já no Sagrado, não. Eles ensinavam lá inglês, espanhol, e você não aprendia porcaria nenhuma. Essa que era a verdade, tá? Outra coisa do Sion que era muito bom era toda a parte artística. Então, nós tínhamos expressão gráfica, tínhamos expressão corporal, tínhamos expressão sonora, tínhamos teatro. Foi lá que eu conheci o Lutero. Ele deu aula, ele montou uma peça de teatro conosco lá. Lá que eu conheci o meu marido. Nós nos encontramos 2 anos depois no Rio de Janeiro. Então, nós tínhamos história da arte, tínhamos filosofia. Gente, sabe quem que foi meu professor de história da arte? Foi o Fernando Bini, lá no Sion. Quem é de Curitiba sabe quem é Fernando Bini. Então, quando o Bini chegou na sala de aula e ele abriu aquele leque para a gente da arte moderna, porque o que eu conhecia de arte até então, né? Como todo mundo. Era Da Vinci, era Michelangelo, era assim, a gente não conhecia nada, para falar bem a verdade, tá? Não tinha nem nunca ouvido falar de impressionista, de cubismo, de Picasso era só um nome, assim, a gente nem sabia o que era. E ali ele abriu aquele leque das artes visuais, daquela arte moderna, depois veio a arte contemporânea, sabe? Ele abriu. Gente, quando eu olhei aquilo, eu pensei, meu Deus, eu quero fazer isso na minha vida também. Assim como quando eu abri o primeiro livro de poemas que caiu na minha mão, quando eu tinha 8 anos, lá da garagem da minha casa, que eu achei um livro chamado Dicionário da Língua Vernácula, era pequeno dicionário, alguma coisa assim, e que caiu na minha mão justamente aquele poema, meus 8 anos, e eu tinha 8 anos. Vocês calculam a paixão que foi pela poesia? E aí teve os professores que sempre trabalhavam isso. Aí, o que a gente estudava em poesia? Eu não me lembro se a gente estudava isso no Sagrado. Estudava isso no Sagrado, eu acho. Porque daí o professor de português, ele dava literatura, e ele ia dissecando ali o poema, né?
você interpretava, você aprendia a compor um poema, um soneto, aqueles versos que eles chamavam lá de alexandrino, não sei o quê. Várias coisas você aprendia, inclusive a escrever, e, portanto, você aprendia a apreciar a literatura, a poesia. Você tinha que ler romances, e não era esses livrinhos que eles depois passaram a fazer, meio que resumido assim para aluno, tudo facilitado, né, que o aluno não entende porra nenhuma. Não, era o livro mesmo, e você tinha que ler, você tinha que interpretar, você tinha que pesquisar, sabe? Você tinha que falar lá na frente. Tinha muita redação no colégio. Nesses colégios, né? No Sagrado também tinha redação. Eu ganhei até um prêmio de redação lá, ganhei 2 prêmios. Um prêmio eu ganhei, e era de época da ditadura ainda, né? Um prêmio, oi Genivaldo, eu ganhei, era um concurso do Paraná, eu tirei o primeiro prêmio no colégio, eu tinha 15 anos. Um dos prêmios foi almoçar com o governador lá. Bom, gente, era ditadura, era meio que um elogio à ditadura e eu não sabia, né? Eu tinha 15 anos, tá? Mas eu fiz aquela redação, depois eu ganhei uma outra redação, que era o Dia da Árvore, só que daí era do colégio, né? Então foi assim, eles incentivavam muito a cultura, tá? Muito a cultura, muito. E o Sion muito mais que o sagrado, tá? No Sion, assim, ficou meio que decidido que lá eu queria ser artista mesmo, tá? E outras pessoas que também estudaram lá, que não foram artistas, têm muita cultura. As pessoas têm muita cultura, quem estudou lá. Mas esse é um colégio particular, tá? Ele tem aquele método Montessori, né? Nunca ninguém gostou muito do método Montessori, porque ele era muito assim, né, para as crianças, muito... Mas, enfim, isso é outra coisa. E, bom, a gente tinha também História da Arte, tinha uma professora lá também, que ela era até amiga de uma irmã minha, era a Silvia Zelda, o nome dela. Ela dava aula, ela passava slides pra gente, então a gente aprendia sobre a arte pré-história, da pré-história, né? Gente, era tudo muito apaixonante, tá? Tinha até um curso de Ramã naquele colégio que eu fiz durante um ano. Era tarde. Eu consegui bolsa, né, para fazer esse curso, que a diretora lá, a Sacristina, né? Ela deu essa bolsa para mim. Era um curso de coordenação motora, então olha que coisa fantástica que tinha lá. Tá? Você aprendia lá, você fazia uma coisa com o teu pé, outra coisa com a mão direita, outra coisa com a mão esquerda. Aquilo era um curso era um negócio de coordenação motora mesmo, era complicado, mas a gente fazia, sabe, dobraduras, várias coisas, era fantástico. Isso, se você quiser que teu filho faça hoje em dia, você tem que pagar quanto? Né? Então, quanto que as pessoas têm essa possibilidade de tudo isso? Tá? Nunca no Brasil. O que o ministro da Educação, agora eu nem sei quem é o novo ministro, né? O nome dele não lembro. O que ele vai fazer de verdade na educação? O que vai ser feito de verdade? Porque, gente, eu trabalhei em escola de periferia, de favela, eu trabalhei em escola, na prefeitura. É triste de ver o que acontece lá. É triste, tá? Sabe o que as pedagogas faziam lá? Umas pedagogas que não sabiam nem escrever direito. Isso que é verdade, porque eu tinha às vezes que digitar o que elas escreviam, eu ficava triste de ver que a pessoa não sabia escrever, ou escrevia de qualquer jeito, que não estava nem aí com os alunos. Olha, elas tinham lá modelos de... Porque daí os pais iam pegar no final do dia, né? As atividades, tipo assim... Como é que chama? Um relatório das atividades dos alunos, sobre os alunos e tal. Gente, elas tinham um modelo lá que elas só copiavam e colavam para todos os alunos, entendeu? Mudavam o nome, alguma coisa assim. Era muito triste, né? Era muito triste o que acontecia. Tá? E fora toda a violência que as crianças sofriam. Não havia um espaço para a criança falar sobre os sentimentos dela. Uma criança pobre, ser bem, sofria violência em casa. Não tinha o que comer. Ai, gente, era muito triste. Tá? Então, é uma diferença tão grande que tem no Brasil da escola, que é a escola que vai formar você para você poder apreciar a cultura, para você poder pensar, né? Porque quem pensa sempre vai gostar de livros, sempre vai gostar de arte, pelo menos se interessar, pelo menos respeitar, tá bom? Jamais uma pessoa que tem estudado num colégio bom, um colégio que ensine várias coisas de verdade, que desenvolva potencialidades, jamais uma pessoa dessa vai chegar na Praça dos Três Poderes, lá no Palácio, não sei qual que estava lá, e esfaquear um de Cavalcante, gente. Nunca uma pessoa vai fazer isso, entendeu? Até na entrevista que eu tive ali no Pinguim de Ladeira, né, com o Vander Barbieri, eu perguntei para ele, o que você faria, né, se você estivesse lá naquele palácio lá e
desse cargo de Cavalcante, você podia destruir, fazer o que quisesse com o quadro, né? O que você faria? Ele falou, eu tirava da moldura, enrolava e levava para casa, é óbvio. Mas eu também fazia isso, gente, o quadro vale 8 milhões de dólares. E eles não sabem, né? Aí chega-se à conclusão do porquê que as pessoas no Brasil estão tão revoltadas e por que o fascismo pega. Por que é o fascismo que pega? Entendeu? Vocês vejam, o meu pai foi um homem admirado. Ele teve, o fator sorte caiu na vida dele, tá? Porque ele trabalhou muito, mas muita gente trabalha muito. Mas as pessoas no Brasil precisam do fator sorte, que foi no caso dele. A Honda dá a primeira revenda para ele, né? Hoje em dia está cheio de revendedor Honda, né? Então foi o fator sorte que ajudou, porque senão também meu pai ia ficar só trabalhando ali, né? E não ia ter uma expressividade, talvez, nesse mercado nosso do Brasil, tá? E o meu marido, meu ex-marido, Lutero, que foi um grande ator, que trabalhou feito um cavalo a vida inteira dele no teatro, ele não teve o fator sorte, entendeu? O que seria o fator sorte para ele? Seria um contrato com o Rede Globo, não é? Ou seria um contrato com um filme que fizesse muito sucesso no Brasil e o nome dele seria projetado. Aí cada peça que ele montasse ia ter público bastante a ponto dele poder viver no teatro. Vocês entendem então a diferença que existe? Não quer dizer que a pessoa não trabalhe. Se tiver aqui algum bolsonarista que vai assistir depois, não tem artista que não trabalhe muito, tá? Nessa pandemia, no governo Bolsonaro, o que a gente mais viu, o que eu mais vi foi artista passar fome, gente, tá? Eu não cheguei a passar fome, mas a minha vida piorou muito no governo Bolsonaro, tá? Muito. Eu tenho a ajuda dos meus filhos. Você vê, um artista tem que contar com a ajuda dos filhos, né? Mesmo quando ela tem uma aposentadoria, porque é pequena, olha a inflação, tá? Mas eu tenho amigos artistas que só viviam, por exemplo, do teatro, das artes visuais. Gente, as pessoas chegaram a me pedir dinheiro. Se eu tinha, eu mandei, mas geralmente eu não tinha. A pessoa, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei como é que está agora a situação dessas pessoas, tá? Então, vocês vejam o quanto as coisas são graves no nosso Brasil, tá? Agora eu estou aqui, eu estou com 66 anos, eu tenho saúde física, né? Eu me aposentei por saúde, né? No meu trabalho lá, mas foi, né? Eu sou bipolar, né, gente? Então, estou aqui com a minha bipolaridade, eu tinha que realmente nessa idade estar em tal ponto que, por exemplo, todos esses livros que eu escrevi na vida, eu tinha que ter uma editora que estivesse fazendo tudo isso para mim, revisando, publicando, né? Diagramando o livro, divulgando, vendendo. Eu não tenho, gente. Então, eu não tive também esse fator sorte, né? Eu não tive. E aí, o que acontece? Então, as pessoas que não têm o fator sorte, que são artistas, elas simplesmente são humilhadas. Começa a humilhação na família, que daí você vira aquela persona não grata na tua família, né? Aí a sociedade em geral não tem respeito. É isso que acontece, tá? Então vocês vejam o quanto que um artista tem que ser forte e o quanto que ele tem que querer fazer o trabalho dele para ele continuar fazendo na nossa sociedade, tá? Eu espero que esse meu livro, pelo menos esse aqui que se chama A Bêbada de Orgasmos, eu estou ainda na primeira parte, no caderno 1. A primeira parte é A Bêbada de Orgasmos, é uma saga, tá? Lia e Seus Amantes, é o nome da saga. Eu ainda estou aqui no caderno 1, parte 1, porque eu estou revisando todo ele de volta, já está publicado, e eu vou fazer uma nova edição revisada dessa primeira parte. Depois vai vir a parte 2 e diversas outras partes, né, para compor esse caderno 1. Tá? E tem todos os outros livros da saga, que eu tenho eles mais ou menos esboçados, o argumento deles, e eu vou escrever, né? Agora estou morando na praia, vocês vejam que esse horário, eu queria estar na praia, mas eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu quero realmente vender esse livro. Aí você tem que quebrar a tua cabeça como que você vai divulgar, né? As redes sociais, elas não direcionam o conteúdo da gente. Elas barram você, elas bloqueiam você. Quando você é de esquerda, quando você é artista, quando você é um artista com um trabalho forte, que não condiz com aquilo que elas acreditam, ou seja, aquilo que é para distrair as pessoas, né?
porque a cultura no Brasil ela é pensada como entretenimento bem leve, só uma coisa para distrair as pessoas da nossa realidade. Eles fazem entretenimento até com as notícias, tá? Vocês vejam que quando saiu aquele escândalo horrível, aquela tragédia dos Yanomami, aquelas crianças morrendo de fome, que eles só falavam que não, estão com desnutrição grave. Não é desnutrição grave, estão morrendo de fome, tá? Algumas já morreram. De repente, eles fazem um espetáculo de uma outra notícia, que foi a tal da Michele Bolsonaro, que matou as carpas no palácio para pegar as moedas. Gente, essa notícia é muito menos importante. Ela não tinha essa importância agora, ela tinha que ser dada então na época que aconteceu, entendeu? Não precisava dessa notícia agora. Mas por que eles focam nessa notícia? Tá? Então, ó, como eu falei, eu estudei um pouco de semiótica lá no Sion. Tá? Depois eu fiz um curso também com especialista em semiótica, que foi o Alberto Pupi. Isso aí é uma mensagem para tapar a outra. Isso é um tapa-buraco da outra, para desviar o genocídio indígena, dos Yanomami e outros também, né? É um foco direcionado para desviar esse, para apagar esse. Aí fica todo mundo escandalizado. Meu Deus, matou as carpas. E nós temos... Porque olha só, as carpas são peixes, né? E lá, no que aconteceu com os Yanomami, também foi os peixes que estavam sendo envenenados pelos garimpeiros, foi falado isso. E, portanto, eles não podiam se alimentar daquele peixe que tinha um elemento químico, mercúrio, parece. Então, eles eram envenenados, tá? Portanto, o garimpo lá, foi o que é a notícia, né? Ele meio que impediu a alimentação dos indígenas. E o governo Bolsonaro não mandou nada para eles, nem remédio, nem tratamento, nem alimento, nada. E vocês vejam a coisa mais grave, porque o governo e as forças armadas estavam saturados de cloroquina, que eles estavam receitando, entre aspas, para a Covid, que não adiantava porra nenhuma. E a cloroquina é um remédio para a malária. E os indígenas pegando malária, morrendo de malária, e eles não mandavam a tal da cloroquina. Vocês entendem o crime que aconteceu? O grande crime foi esse, tá? Mas como a notícia é muito pesada, ela só apareceu porque agora estamos no governo Lula, no outro governo, né? A notícia é muito pesada e toda essa gente, ela está ainda do lado do Bolsonaro. E é por isso que essas redes feitas Instagram já não chamam pessoas nem para vir aqui ouvir, por exemplo, esse ao vivo meu. Depois eu vou ter que salvar, fazer um monte de cortes e tentar publicar nessas redes para ver se as pessoas escutam um pedaço, entendeu? Aí eles tapam essa notícia com outra mais leve, mas igualmente escandalosa, e toda a mídia fica pegando nessa notícia nova, que é das carpas mortas no Palácio da Alvorada para pegar as moedinhas. Gente, isso é muito menos. É feio, eu sei que é feio, é horrível, mas é muito menos, né? Então pegam o peixe morto do Palácio Planalto e tapam os peixes envenenados que estavam matando de fome os indígenas, tá? Aconteceu a mesma coisa quando a dona Damares Alves foi numa igreja, de repente, um templo, e começou a falar barbaridades tiradas de site neonazista. Isso foi a Adriana Dias, uma especialista que faleceu agora há pouco tempo, infelizmente, uma grande pesquisadora do neonazismo no Brasil, que ela esteve em várias células que ela descobriu, tá? Inclusive ela descobriu Bolsonaro, né, numa dessas células. E então ela que contou que a dona Damares pegou essa notícia de site neonazista, dizendo, o que dizia a tal da notícia, que era mentira, né, porque era do site neonazista. Isso aí devia ser a fantasia deles, ou sei lá se eles fazem isso, tem que descobrir ainda também. Que, então, as crianças, parece que era na Ilha do Marajó, elas eram levadas para lá e elas tinham os dentes arrancados para facilitar sexo oral, né, meu Deus, e comiam comidas pastosas para facilitar sexo oral. Gente, olhem que barbaridade. Só que ela falou isso na frente de crianças, na frente de famílias. As pessoas estavam reféns ali porque elas estavam no templo. Não deu nem tempo dos pais pegarem seus filhos e saírem. As pessoas reféns e sem ter noção do que essa mulher estava falando. Porque ela estava, na verdade, ameaçando aquelas crianças. E, na verdade, também, ela estava dando uma dica para esses pedófilos assassinos, da onde eles poderiam encontrar crianças para, né, fazer todas essas porcariadas
tá? Que de repente, vai saber quem que ia raptar crianças e levar para tal da ilha lá, né? Que já podia estar até planejado, vai saber os negócios escusos que essa pessoa tem para ter coragem de fazer isso, né? Ou que ela sabe que alguém tem. Foi uma coisa muito grave. Foi uma coisa muito grave. E aí o que aconteceu? Acho que um dia depois, 2 dias depois, apareceu o senhor Jair Messias Bolsonaro falando, pintou um clima com uma adolescente de 14 anos, dizendo que a menina era prostituta, não sei o quê, porque ele entrou lá, depois ele mudou um pouco. Gente, aquilo foi a tal da notícia plantada, tá? Para tapar a outra notícia da Damares, que essa sim foi horrível, né? Porque afinal, pintou um clima, chega o machista, todo mundo sabe que esses machistas do mundo inteiro, eles pintam um clima com eles mesmos, com garota de 14, 15 anos, eles acham isso, porque eles são, a gente sabe que eles são, né? O feminismo luta contra isso, então aí já você pega com as feministas lá nesse ponto, porque as feministas se doem com isso, você pega nesse ponto e esquece essa questão que aconteceu. Tá? Então é isso que é o nosso Brasil, quando as pessoas não têm uma cultura, que elas não conseguem ter uma percepção do que está acontecendo por trás. E é por isso que a extrema-direita pega as pessoas no Brasil. Tá? Elas são muito frustradas, os nossos governos são corruptos em geral, tá? O governo Bolsonaro então foi horrível, mas a extrema-direita faz toda uma propaganda que Bolsonaro foi ótimo, as pessoas ficam pensando, meu Deus, então ele foi. Todo mundo diz que ele foi, então ele foi. E o povo se identifica com ele, porque ele é um grosseirão. E pronto, tá feita a cagada no nosso país, entendeu? E aí, um artista como esse meu ex-marido, tá lá, né? Fazendo uma peça infantil, que não é uma grande peça, porque uma grande peça exige que você tenha vários atores, de repente, que você pague os royalties do direito lá, dos direitos autorais e várias coisas, né? Então, é sobre isso que eu tô falando, aí ele tem que ter o cenário, enfim. Aí cada artista vai fazer como quer, mas os artistas nunca podem fazer aquilo que eles querem, tá? Eu aqui, por exemplo, meu ateliê aqui, o meu grande ateliê, né, que eu tenho aqui, ele tá fechado por enquanto, porque eu não tô podendo ter o material assim para eu fazer o trabalho que eu quero, entendeu? Então eu tô aqui escrevendo, né? E tentando, quer dizer, tô publicando eu mesma. São livros que não podem participar de concurso nenhum, porque eles não são publicados por editoras, tá? Que concursos literários é uma coisa que dá muita visibilidade para um escritor, tá? Talvez seja a única coisa que dê realmente visibilidade. Mas estou aqui publicando, para que minhas coisas também não desapareçam, né? Eu acho que é mais ou menos por isso. Se alguém quisesse falar alguma coisa, mas acho que tem muita coisa aqui. Então vou desligar, porque agora, como eu disse, estou aqui para escrever. Beijinhos.